estamos na Libertas, defendendo a Libertas, é fundamental acompanhar absolutamente tudo e dar transparência a tudo. No momento em que a gente começa a discutir a questão da privatização da Copasa, que é uma anomalia, essa privatização, assim como foi em São Paulo, como foi no Rio de Janeiro, isso, né, o deputado deixou muito claro, é uma contingência política, né? Ou seja, nós estamos aqui exatamente numa situação política de um partido novo que quer depenar tudo aquilo que o Estado tem, tudo aquilo que o povo tem, né? E saneamento é uma coisa fundamental e que tem que ser dirigida para o povo. Nos Estados Unidos, que é o país por excelência capital, né, ele não é privatizado o saneamento, a distribuição da água, né? Mas se você vai lá, a reservação, a adução, ela não é privatizada. E aqui a gente discute a privatização como sendo uma moeda, e é isso que significa privatização. E isso trouxe uma preocupação para a gente muito grande. Eu, principalmente, estando lá como diretor na Libertas, eu não poderia nunca deixar passar uma discussão tão grande e tão fundamental quanto é a questão do IPC dentro da Libertas. Não posso, de forma alguma, permitir que essa discussão ficasse por debaixo dos lençóis com a discussão da privatização. E é exatamente essa preocupação que foi colocada inicialmente aqui pelo deputado, é a preocupação que o De Olho na Libertas tem. Como é que você discute a privatização sem trazer a lume essa questão da dívida, que seja de 27 milhões ou que seja de 1.700 bi? Está lá nos autos. Está lá nos autos, independente se está preclusa ou se está prescrita, está nos autos, a dívida que a União cobra é de 1.700 bi. Essa é que é a questão, né? Vamos vencer essa batalha? Vamos, eu tenho certeza que vamos vencer essa batalha, mas não podemos deixar de colocar essa discussão no momento que discute-se a privatização da Copasa. É necessário que a gente tenha. Então, eu estou muitíssimo satisfeito hoje, aqui, nessa audiência, porque sei que os deputados terão conhecimento, assim como sei que a CVM terá conhecimento, assim como sei que todas as regras de defesa que nós podemos fazer para os participantes da Liberta, nós vamos fazer, né? Olha lá São Paulo, olha a depreciação que já está tendo em São Paulo, e a privatização foi esse ano. Por mais que tenham conseguido 18 meses de garantia, isso não é garantia para quem se aposenta. 18 meses não é garantia para quem está aposentado, né? Hoje a sobrevida, ela pode chegar a 20 anos, pode chegar a 30 anos, o pós-trabalho, a sobrevida pós-trabalho. Aí você tem uma garantia de 18 meses de contribuição patronal? Isso é absurdo. Então, acho que nós estamos fazendo bem e muito bem feito ao trazer essa discussão, ao fazer com que os deputados possam se ater para essa questão tão fundamental que é a aposentadoria. E é exatamente isso que o deputado falou. Não podemos ter uma nova Minas Caixa. A Alessandra já deu os números, ou seja, o nosso RP1 tem hoje 354 pessoas. Que seja 27 milhões, o que vai acontecer com essas 354 pessoas? Vai para a rua, vai ficar sem nada, vai passar fome, vai deixar de comprar o seu remédio, que tem necessidade para ele, né, pós a idade aí de 60 anos, que todos têm necessidade disso. Eu estou na Liberta desde 2014, quando fui eleito conselheiro fiscal. Posteriormente, conselheiro deliberativo e agora como diretor. Entrei na Copasa em 1993 e saí da Copasa em 2023. E estou trabalhando até hoje. Tenho 70 anos de idade. Sei o que vale a Libertas para mim. Então, esse saber me traz essa obrigação de fazer essa defesa de todos aqueles que são participantes hoje da Libertas e daqueles que futuramente vão ser os beneficiários da Libertas. É fundamental a gente lembrar o seguinte, é fundamental a gente lembrar
que a Libertas, por mais que o nosso advogado, o qual reconheço que é um excelente advogado, ele não só é um excelente advogado, quanto conhece de cor e salteado essa ação do IPC. Mas o recurso de prescrição e preclusão foi perdido na primeira instância. Ele foi perdido na primeira instância. E aí o que ocorre? Esse assunto aqui, ele só veio à tona devido à privatização da Copasa. Se não fosse a privatização da Copasa, por mais que a gente discuta isso no Conselho Fiscal, discuta isso no Conselho Deliberativo, ele ainda ficaria restrito à situação da Copasa. Eu não tenho medo de que os participantes podem se esclarecer em relação a isso. Até porque eles podem até cada vez mais reforçar a nossa briga para que a gente possa defender de que quem tem que pagar esse valor é a Copasa. Quem é responsável por essa dívida é a Copasa. A representação na época em que foi feito o furto, eu nem vou falar trama, ou seja lá o que for, que na realidade foi um furto, foi um roubo que houve lá atrás, não existia representação dos participantes, não tinha nenhuma representação feita, seja nos conselhos, seja na direção da Fundazeng na época. A Fundazeng, na época, era indicação direta do presidente, do governador do Estado. Né? Era ele quem demandava a patrocinadora a indicação. Essa era a forma de ação na época em que houve essa trama. Né? Então, quer dizer, qual a forma que tem de você jogar isso hoje no participante? Não podemos, em forma alguma, jogar isso ao participante. E é isso que nós estamos trazendo hoje a discussão aqui dentro da Assembleia Legislativa. É isso que o deputado muito claramente deixou com todas as evidências de que vamos fazer tudo para proteger o nosso participante. A aposentadoria, ela é uma questão que é fundamental para o ser humano. Ninguém sobrevive se não tiver trabalho. A gente tem a questão do Chile, quando houve lá toda aquela questão de perderem as suas aposentadorias. Foi o maior número de suicídio de velhos que teve no mundo. Por quê? Porque perderam as suas aposentadorias. Então, a gente não pode passar por isso aqui. Aqui também, em Minas, com essa discussão da Minas Caixas, 2 velhinhos morreram durante a discussão. 3 morreram durante a discussão. Não puderam, ou seja, infarto. O que vai acontecer então? Então, por isso que nós estamos aqui com o trabalho do De Olho na Libertas, com o trabalho que eu possa fazer dentro da Libertas, exatamente para que a gente possa discutir isso a todos os níveis e trazer esclarecimento sobre essa situação. Agradeço ao deputado, né, já entrar com essas decisões aqui, que está sendo apresentada hoje aqui na nossa audiência, e lembrar que a Copasa já assinou termos de compromisso. Veja bem, é importante lembrar isso, deputado. Quando a gente tem governos que se preocupam com o social, o governo assinou uma carta de compromisso de que a dívida era dela. E o governo Zema? O que ele está fazendo? Está dando uma banana para isso. Ou seja, essa dívida fique aí para vocês. É isso que esse governo está falando. Então, nós não podemos compactuar com isso. Não podemos. E tudo que a gente puder fazer para que a gente possa realmente colocar uma defesa, sabe, de que essa dívida pertence à Copasa, nós temos que fazer. O Sindágua, que é o grande carro-chefe hoje, organizador de toda a categoria, né, organizador de todos os empregados da Copasa, não só os empregados quanto assistidos, que tem feito um trabalho exemplar, tem que fazer essa luta, tem que levar conhecimento, tem que cerrar fileiras junto com a gente lá da Libertas, capitaneado por mim como diretor eleito, que eu estou lá para representar exatamente os participantes eleitos, para que a gente possa realmente deixar muito claro, seja aqui politicamente ou seja na justiça, sabe? Exatamente para demonstrar que essa dívida não é nossa. Essa dívida, quem tem que pagar é a patrocinadora Copasa. Muito obrigado.